Quais são os conhecimentos, os assuntos e os conteúdos a serem trabalhados no componente curricular Geografia? Você não sabe dessas informações? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, para te explicar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre os conhecimentos, os conteúdos e os assuntos a serem trabalhados dentro do componente curricular Geografia em sala de aula durante a construção do nosso planejamento e, mais importante, diretamente ligado na prática docente em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas, no grupo da faculdade, no grupo da coordenação e assim favorecer trocas pedagógicas. Beleza? Então vamos lá iniciar. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, dando continuidade aos nossos estudos sobre a unidade temática. Nesse vídeo nós iremos falar sobre como escolher os conteúdos escolares, como escolher os assuntos escolares e como escolher as atividades escolares do componente curricular Geografia para que a gente possa, assim, trabalhar em sala de aula e alcançar as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Lembrando que na nossa última videoaula nós falamos sobre todos esses conceitos, abordando a unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade, fazendo todo esse processo de diferenciação, encontrando essas informações na própria BNCC. Inclusive, a gente iniciou o processo de conteúdos, mas que a gente vai findar nessa videoaula. Falar de escola, falar de conhecimento, de assunto, de atividade, de conteúdo, de atividade, é falar sobre o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, que o fim da educação básica é apresentar essas informações para que os nossos alunos possam agregar seus conhecimentos e assim formar cidadãos pensantes, que têm a capacidade de indagar e assim resolver problemas. Mas o problema acontece quando os acadêmicos terminam o ensino superior, saem das faculdades, das universidades, vão para o mercado de trabalho e se deparam com a seguinte situação: como é que eu vou desenvolver a habilidade, a unidade temática, o objeto de conhecimento, se eu não sei nem o que é para trabalhar em sala de aula? Lá na faculdade a gente estuda para passar nas disciplinas, a gente não está estudando para trabalhar no mercado de trabalho, isso é fato, é óbvio, tá certo? Mas quando a gente chega no mercado de trabalho, o que acontece? A gente não sabe o que trabalhar ou como trabalhar. O trabalho do professor é ensinar, mas para que ele possa ensinar, ele precisa planejar. Por isso que a gente tanto dá ênfase ao planejamento. É dentro do planejamento que o professor vai estabelecer as médias, vai estabelecer as metas, vai estabelecer as estratégias de ensino, as estratégias didáticas, as estratégias tecnológicas, a fim de alcançar o maior número possível de aprendizagens em todo o ano letivo. O ano letivo é aquela nomenclatura que nós utilizamos para o ano inteiro, na qual o professor vai estar trabalhando diretamente com os seus alunos, onde a gente vai incluir as aulas propriamente dita e a gente também vai incluir o que? O nosso planejamento. Para que a gente possa efetivar o nosso trabalho enquanto professores, nós precisamos o quê? Planejar o ano inteiro, por isso nós chamamos de plano anual. Então, a chave para escolher os conteúdos e os assuntos, a primeira chave, o fundamento, a base, é o plano anual. E o que é o plano anual? O plano anual é aquele documento que o professor tem a autonomia de construir e, assim, criar todo um esquema pedagógico sobre o que ele vai trabalhar no primeiro bimestre, no segundo bimestre, terceiro e quarto, no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, até fechar o ano letivo, onde ele vai trabalhar o primeiro semestre, o segundo semestre e assim finalizar com o ano letivo. É dentro desse documento que ele é construído por base com a BNCC, com as DCRCs, com a LDB, com a Constituição e tantos outros documentos, porque são documentos obrigatórios. Então, professor, o PPP também, o Projeto Político Pedagógico, o currículo, pegar todas essas informações e colocar no seu plano anual. Depois que o professor faz todo esse processo, o que vai acontecer? Ele vai ter ideia do que ele vai trabalhar durante o semestre, durante o bimestre, durante o mês, durante a semana, que é o plano diário. É a partir dessa construção que ele vai definir, lembrando que é um plano anual, para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, onde ele vai visualizar e entender o que ele vai precisar fazer e como fazer.
Porque quando o professor ele se organiza através do seu planejamento, ele já tem ali 80% de chance para ter sucesso dentro do seu planejamento. Porque quando ele se planeja, ele sabe o que ele vai trabalhar. Esse mês eu tenho que trabalhar primeiro o quê? O mercado do trabalho, porque dentro do mercado de trabalho a gente vai falar sobre o lixo, sobre o quê? Sobre o consumo exacerbado do plástico, de tantos outros produtos. E no outro mês a gente vai falar de natureza. Então eu vou linkar esse lixo com o processo sustentável, a sustentabilidade, a reciclagem, a utilização, a reutilização desses recursos. Então, no primeiro mês eu tenho que trabalhar essas informações para chegar no segundo mês. Lembrando que mês a mês a gente vai fazendo aquele processo de rever o conteúdo trabalhado para assim a gente fortalecer as aprendizagens, né? E a partir daí que a gente engloba o livro didático, que também o professor tem o direito de optar pelo livro que ele quer trabalhar ali, em conjunto com os outros professores, através do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, e assim perceber um livro mais eficiente em relação a conteúdos mais próximos e tudo mais. Então, o plano anual é a base para o nosso trabalho, mas o nosso trabalho só é efetivado com o livro didático, porque é no livro didático que nós vamos encontrar os conteúdos, os assuntos, os conhecimentos e as atividades a serem trabalhadas. Professor, mas isso é muito óbvio para quem já trabalha e para quem não trabalha, como é que fica? Então é a partir do plano anual, do livro didático, que a gente vai basear o nosso plano anual para a gente efetivar as aprendizagens em sala de aula, onde nós iremos pegar aquelas informações, pautar o nosso plano de aula e assim fazer o nosso processo pedagógico. Professor, mas eu queria incluir meus materiais, eu queria produzir materiais, eu queria trazer filmes, livros, eu queria trazer conteúdos do Reels, do Instagram e tantas outras informações. Você pode sim, porque o professor também vai adicionar materiais didáticos e também vai produzir materiais didáticos para efetivar a aprendizagem dos nossos alunos. Poxa, professor, agora eu entendi. Então eu tenho que arrumar um livro didático para mim trabalhar. Se você for da escola pública, muito provavelmente o livro já foi definido. Se você é da escola particular, com certeza já tem um livro definido. Mas se você é um professor substituto, não sabe o que fazer, como trabalhar, primeiro, quando você for para uma escola substituir um professor, tente falar com ele para saber o que ele trabalhou ou com o que ele está trabalhando. Caso você não consiga, você vai na coordenação, na qual você vai pedir o plano anual do professor juntamente com os planos de aula. Caso você não consiga, você vai na sala de aula e pergunta aos alunos o que ele trabalhou. Você vai folhear o caderno de qualquer um dos alunos, na qual você vai ver aquele conteúdo e a partir daí você começa a trabalhar e a produzir o seu próprio material ou usar o material do professor e adicionar novos materiais. Bacana, professor, agora eu entendi. Mas onde é que eu posso arrumar um livro didático? Eu vou te mostrar agora um site online onde você vai conseguir acessar livros didáticos de acordo com a BNCC, alinhados com a BNCC. Inclusive, se você estiver precisando de materiais prontos, como plano de aula, plano anual, atividades dinâmicas, didáticas, que você possa colocar em prática na sua realidade educacional, seja você acadêmico, ou seja você já um professor substituto ou professor atuante, é só você vir na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que eu já deixei um site online para você, onde você vai fazer um breve cadastro e receber todo esse material no seu e-mail e começar hoje mesmo a aplicar tudo isso, porque é todo o material alinhado e de acordo com a BNCC. Beleza? Esse site que eu estou mostrando para você é o site do eDocente. Então você vem no Google e coloca eDocente. Colocou, achou o site, você vem e clica aqui, ó. Você vem e clica aqui onde tem, ó, PNLD 2019, anos iniciais do ensino fundamental. Clicou aqui, que tá demorando um pouquinho a carregar, clicou aqui, vai abrir uma nova aba para você. Depois que você clicar lá, você vai ser direcionado para essa página, onde você vai escolher aqui o componente curricular, no caso eu escolhi o de Geografia. Aí tem para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. No caso, eu vou escolher esse daqui para você, ó. Você vai clicar aqui em Ver Obra. Depois que você clicar em Ver Obra, você vai fazer o download dele para o seu computador. Como eu já fiz todo o processo, já está aberto aqui no meu computador. Professor, bacana, um livro didático digital, né? E eu gosto muito da editora Saraiva. Por quê? Porque os livros dela são bem objetivos. E além de ser objetivo, ela ainda apresenta todo o livro bem estruturado de uma forma que para a gente conseguir trabalhar e alcançar o que já está aqui, né, de acordo com a BNCC, claro, alinhado com a BNCC, claro, a gente tem mais facilidade em visualizar e de acordo com cada didática do professor, o que vai acontecer?
a gente vai alcançar o processo de ensino-aprendizagem. Ah, professor, então quer dizer que todo mundo tem que trabalhar igual? Se a gente falar a nível de conteúdo, conteúdo é o mesmo. Todo mundo, todo professor de geografia, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, ou não seja professor de geografia como professor pedagogo, ele vai trabalhar a modernidade. E ponto final. Como ele vai trabalhar com a modernidade, aí é a autonomia dele. Ele vai utilizar uma música, uma paródia, a gente vai fazer uma contação de história, nós vamos dar uma volta no jardim, nós vamos na biblioteca, nós vamos lá na cozinha da escola para a gente falar sobre esses assuntos, nós vamos na sala de informática, nós vamos utilizar o que como estratégia didática? O livro, o desenho, nós vamos fazer arte, nós vamos fazer pintura, vamos fazer jardinagem, o que a gente vai fazer? Isso depende do professor, mas o conteúdo em si é o mesmo. Cada livro ele vai ter uma abordagem diferente. Às vezes ele começa com a unidade temática, que no outro livro começa na terceira, e por aí vai fazendo uma variedade, né? Porque não são todos iguais, não é uma cópia, é um livro didático. Dentro desse livro didático tem vários conhecimentos. E ele já deixa bem claro aqui os princípios da Base Nacional Comum, deixa as competências, deixa os objetivos, fala da unidade temática, cada unidade temática, sobre o que tem que ser trabalhado em cada unidade temática. Então já é um livro aqui que já está pronto, né? Bem pronto para ser trabalhado, bem objetivo, como eu falei para você, e aí você vai pegar essas informações e colocar no seu plano de aula. Ah, professor, estou com dúvida, mas como é que eu vou trabalhar, professor? Não sei. Por exemplo, ó, na unidade temática, quando fala sobre como é bom brincar, que no caso essa unidade temática quem estabeleceu foi o livro, o conteúdo didático é o quê? Diversidade cultural brasileira, diferentes brincadeiras no tempo e no espaço, regras das brincadeiras, diferentes usos das praças, parques e ruas. Então, como a gente tem uma das unidades temáticas que vai tratar sobre esse assunto, que fala sobre a regional, que fala sobre o sujeito e o seu lugar no mundo, a gente já tem aqui um conteúdo a ser trabalhado. Nossa, professor, então quer dizer que eu posso utilizar esse conteúdo? Não só pode como deve. Mas se usar o material do livro didático, tem que colocar lá no referencial teórico, né, o referencial bibliográfico, as referências do plano de aula, como eu já expliquei para vocês aqui várias vezes. Podemos utilizar material na internet? Podemos, mas precisamos citar no plano de aula. Aí tá aqui aí tem, né, para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, tudo pronto, tudo prontinho, só trabalhar. Aí você vai vir aqui, ó, Base Nacional Comum Curricular. Tem a unidade temática, tem os objetos de conhecimento, tá aqui os objetos de conhecimento, tá aqui as habilidades, unidades onde são trabalhadas 5 e 8, 1, 8 e 9. Aí você vai me perguntar, professor, então, quer dizer que para mim alcançar a habilidade número 5, que é a habilidade número 1 e a habilidade número 2, eu vou utilizar o material na aula da unidade 5 e 8 e 1, 8 e 9? Nota 10. É isso que eu quis dizer para você. Ah, mas professor, a gente vai utilizar um conteúdo do livro, eu queria produzir meu próprio conteúdo, produza, mas vai dar um trabalhão. Né? Por isso que tem esses livros, essas editoras, porque são vários professores trabalhando em conjunto para ter esse conhecimento bem efetivo, bem trabalhado, bem diverso também. Então você já vê aqui, ó, por exemplo, para eu desenvolver a habilidade 3 e a 4, quais são as unidades do livro 4 e 5. E por aí vai até finalizar finalizar o quê? Finalizar o ano letivo. E aqui, isso aqui é praticamente já um plano anual pronto. Por quê? Porque você já sabe todas as unidades temáticas, já sabe todos os objetos de conhecimento, já sabe todas as habilidades e já está definido aqui, ó, cada capítulo. Pegou essa informação, montou o plano anual e vai trabalhar, né, com várias estratégias didáticas diferentes. Massa, professor, agora eu consegui entender. Mas e os conteúdos, por exemplo? Na unidade 1, olha como a editora ela realmente era de excelência. Ela coloca aqui, ó, objetivos da unidade. Nesta unidade, espera-se que o aluno compreenda o significado de país, nação e território, conceituados brasileiros para a geografia, os quais permitirão o reconhecimento de que o território de um país é formado historicamente e que limite e fronteiras são elementos distintos. Olha a informação. E ainda deixa aqui, ó, do lado, olha o que ele fala. O que ele deixa aqui, ó? A unidade temática vai ser trabalhada. A unidade temática não, o objeto de conhecimento a ser trabalhado. O objeto de conhecimento não, a habilidade a ser trabalhada. Então é a habilidade aqui, ó. Código alfanumérico que é a habilidade. E ele colocou aqui, ele ressaltou essa informação. E ainda faz mais, ó. Você vai aprender o que nessa unidade temática? Reconhecer o significado de país, reconhecer que o território de um país, diferenciar limites, reconhecer que o Brasil, identificar os países,
e reconhecer que o Brasil estabelece relações com outros países do mundo. Olha o tanto de informação que o livro já deixa pronto. Então tá aqui as imagens do livro, né? Trouxe aqui um texto falando sobre país, nação e território. Tá aqui a bandeira do Brasil. Aí vamos lá, pronto. Ó, a atividade pronta. Então todas essas informações você pode utilizar dentro do seu plano de aula, dentro do seu plano anual e assim efetivar o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Por exemplo, no plano de aula que a gente montou aqui, que eu ensinei vocês a montar um plano de aula passo a passo, inclusive as videoaulas estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, a gente escolheu uma atividade, né? A gente escolheu aqui a atividade que a gente vai trabalhar, mas a gente também escolheu o quê? O livro didático que a gente vai fazer. Tá aqui no caso, ó. Página 94, 95, 96, 97, 98. Tá aqui, ó. Turma de Geografia. E lá no nosso referencial teórico eu citei o livro. Fonte do livro didático, que é isso que eu estou mostrando para você. Citei o livro. Tá aqui o livro. Dei as devidas referências e vou utilizar esse material. Por quê? Porque com essa atividade aqui, dessas páginas tal que eu escolhi, e eu, Davi, escolhi, o que a gente vai alcançar? A gente vai alcançar essa unidade temática, esse objeto de conhecimento e essa habilidade. Professor, muito bem, eu consegui entender bem direitinho. Quer dizer que o plano anual é aquele plano, é aquelas metas que nós vamos estabelecer durante um ano inteiro para a gente fazer o nosso trabalho docente? Sim. Que nós podemos utilizar o livro didático, que nós não podemos não, que nós devemos utilizar o livro didático para basear o nosso plano anual, inclusive para trabalhar em sala de aula? Show de bola, isso mesmo. Mas professor, é habilidade demais para ser trabalhada, é conhecimento demais para ser trabalhado. Pessoal, querido aluno, querido professor, quanto mais plano de aula você fizer, mais fácil você fica. Inclusive o plano de aula que você fizer de um ano para o outro, quando eu falo a base, a estrutura do plano de aula, falando de unidade temática, objeto de conhecimento e habilidade, vai ser praticamente o mesmo. A gente vai fazendo pequenas variações, vai mudando, vai trocando as habilidades, vai fazendo pequenas variações e você vai utilizando, vai acumulando e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então, com o plano de aula, com o plano anual, você vai saber que você vai trabalhar o ano inteiro e a partir do livro didático você vai montar o seu plano de aula, né? O plano anual, o plano semestral, bimestral e o diário também. E quando você efetivar todo esse processo, você vai alcançar o quê? Sucesso no processo de ensino-aprendizagem. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o próximo vídeo, deixa o seu like nos comentários, perguntas e dúvidas. E não se esquece, na descrição tem um presente para você e também no primeiro comentário. Até o próximo vídeo e valeu!